São João, capítulo 7 e o versículo 37 em diante. São João, capítulo 7, versículo 37 em diante. Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Vamos orar? Grande Deus e Pai, eis aí, Senhor, a tua palavra. Me dá a direção do teu Espírito Santo. Dá sabedoria, conhecimento. Que eu venha nesta noite, Senhor, falar o que o teu Espírito me ordenar, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui a palavra de Deus está dizendo que no último dia, o grande dia da festa, era um dia de festa, o último e o grande dia da festa. E ali eu creio, irmãos, que tinha muito povo ali reunidos. E Jesus estava ali presente. E ali a pouco Jesus se colocou em pé. Jesus se colocou em pé e disse: ele clamou. A Bíblia diz que ele pôs-se em pé e clamou. Clamou não é, irmãos, uma simples palavra. Quando se fala num clamor, ele levantou a sua voz. Eu creio que ele levantou a sua voz o máximo que aquele povo que estava ali pudesse ouvir. Vamos dizer assim, ele levantou a sua voz, demonstrando autoridade, demonstrando graça, demonstrando poder, a unção de Deus. Ele se colocou em pé e ele clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Irmãos, isto foi um convite que Jesus fez para o povo que estava ali presente. E este é um convite, irmãos, que Jesus ele está fazendo
para muitas pessoas hoje. Ele está fazendo este convite para a humanidade. Para mim, para você, para os irmãos que aqui estão. Para esta humanidade, para este povo. Está aí a palavra de Jesus. Está aí Jesus falando. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus não estava falando, irmãos, dessa simples água que nós bebemos para saciar o nosso corpo físico, a nossa sede do nosso corpo físico. Não é desta água que Jesus estava falando. Jesus estava falando a água que ele tinha para dar, que era a palavra de Deus que Jesus tinha. Uma palavra de salvação, uma palavra de fé, uma palavra de perdão, uma palavra de misericórdia, uma palavra de vida eterna. Era isso que Jesus tinha, era esta água que Jesus estava se referindo. E ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E é o que aconteceu, irmãos, naquela época lá. Aqueles que tinham sede da palavra, eles vinham. Eles vinham até Jesus. Aqueles que tinham sede das coisas de Deus, da palavra de Deus, eles vinham até Jesus para ouvir a palavra de Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, irmãos, não é diferente. Aqueles que têm sede da palavra, eles vêm para a palavra de Deus. Aqueles que têm sede do Evangelho, das coisas de Deus, vêm para a palavra de Deus, vêm para o Evangelho, vêm para Jesus. Se chega até Jesus. Jesus, irmãos, ele se comparou, ele como uma fonte de água. Jesus é a verdadeira fonte de água. Eu lembro, irmãos, quando Jesus estava lá naquele poço lá, poço de Jacó, que ele pediu água para beber para aquela mulher samaritana, onde existia lá aquele poço onde o povo vinha tirar água. E Jesus pediu água para aquela mulher. Jesus estava com sede e pediu água para ela. Mas tudo que Jesus fazia, irmãos, Jesus já queria manifestar o seu poder, queria transmitir a palavra de Deus. Então Jesus pediu água para ela. E aquela mulher disse para Jesus, mas como tu, sendo judeu, pede a mim água, que sou samaritana? E Jesus disse para ela, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, você pediria água a ele e ele te daria água viva. Se você conhecesse o dom de Deus. Porque aquele que beber dessa água aí, ó, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então Jesus, irmãos, ele é uma fonte da água viva. A água viva que é a palavra de Deus. Aleluia. Então, Jesus se colocou em pé e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. E ele disse mais, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre.
quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso, irmãos, Jesus estava se referindo do Espírito Santo. O Espírito Santo que haveria de descer ainda. Porque o Espírito Santo não tinha descido ainda. É o que diz aqui, ó, o verso 39. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então, irmãos, para nós receber o Espírito Santo de Deus, nós temos que crer. A humanidade, o ser humano, ele tem que crer no Espírito Santo de Deus. Ele tem que crer e tem que buscar, porque aqui Jesus deixou claro dizendo, e isso disse do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, ali naquele momento, as pessoas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas Jesus já estava falando desse Espírito Santo que haveria de descer sobre a vida daqueles que crescem. Aleluia. Por isso, irmãos, que as coisas de Deus são tudo pela fé. E nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Todo aquele que crê, ele recebe o Espírito Santo. Todos aqueles que crê, recebem este Espírito Santo de Deus. Você que crê que você recebeu já esse Espírito Santo de Deus na tua vida e tem esse Espírito Santo de Deus na tua vida, diga amém. 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 Graças a Deus. Então, irmãos, Jesus disse mais. O verso 40. Então muitos da multidão ouviam essas palavras e diziam, verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensões por causa dele. Olha, irmãos, ali naquele momento tinha uma multidão e começou a haver ali umas dissensões. Começou a acontecer ali, irmãos, umas contendas, umas dissensões, umas discussões. Só não morre de verdade. Ali um dizia uma coisa, outro dizia outra. Um dizia, este é um profeta. Outros diziam, este é o Cristo. Então, ali, irmãos, começou a haver uma discussão. Eu creio que uns diziam, não, mas esse não pode ser o Cristo, porque o Cristo vem de lá de tal lugar. Não. Então começou a haver uma dissensão entre o povo. Mas os que falaram o correto foi aqueles que disseram, esse é o Cristo. Aleluia. Então, os que falaram isso, foi os que falaram correto, falaram pelo Espírito Santo. Já falaram com direção de Deus, já falaram pelo Espírito Santo de Deus, dizendo, este é o Cristo. Aqueles que disseram, este é um profeta. Né? Jesus era muito mais do que um profeta. Jesus não era simplesmente um profeta.
Mas pelo menos eles imaginavam que Jesus era algo importante, né? Pelo menos isso. E não vai querer trabalhar. Ele vai fazer E ali começava a haver contenda, ele quer um salário. umas dissensões entre o povo. Dinheiro. Olha, Mas aqueles que estavam realmente com a direção de Deus, eles ficaram na direção de Deus. Aleluia. Então, irmãos, o povo de Deus que tem a direção de Deus, ele fica na direção mesmo de Deus. Ele fica no centro da vontade de Deus. Não tem como usar isso aí. Então, irmãos, hoje em dia, a gente vê assim, na internet, tantas interpretações das coisas. Olha, se tu botar que tem dinheiro, Da escritura, vamos dizer, da Bíblia, tantas e tantas interpretações. Você compra brinquedo. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus vai conseguir interpretar a palavra de Deus pelo Espírito Santo, pela verdade. Aleluia. Porque hoje em dia, irmãos, a gente vê tanta coisa assim, ó, tanta coisa que é só mesmo Deus na nossa vida. Por isso, irmãos, nós precisamos pedir para Deus sabedoria. Nós precisamos pedir para Deus entendimento. Buscar de Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Pedir para Deus entendimento, conhecimento, para que nós possamos entender a verdade das coisas de Deus. Porque existem tantas coisas, irmãos, que é apavorante. Né? Glória a Deus. Tem alguns aí que estão dizendo, né, que os evangélicos estão anunciando da volta de Jesus é tudo mentira, que não é nada de verdade. Né? Até isso estão falando. Eu não sei se algum dos irmãos já ouviram isso ou não. Já ouviu, irmão Roberto? O irmão já chegou? Não sei te dizer, não sei te dizer o certo. Eu já escutei já. O que se diz um pregador. Com grande sabedoria de palavra humana, né? E dizendo até que Jesus não vai voltar, que é mentira, que isso não é verdade, que o povo está anunciando que Jesus vai voltar. Então, irmãos, hoje existe tanta coisa que é só Deus mesmo, é só a misericórdia de Deus para nos dar graça, nos dar entendimento, nos dar conhecimento. Mas se nós buscar, se nós pedir, se nós se humilhar na presença de Deus, Deus vai nos segurar na sua presença. Deus vai nos segurar na direção correta. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, por mais que a pessoa não tenha grande sabedoria, mas se a pessoa tiver o Espírito Santo, Deus vai dar a sabedoria correta. Muito mais do que aqueles que não se humilham na presença de Deus. Muito mais do que aqueles que muitas vezes eles, através da sabedoria humana que eles têm, eles ultrapassam a direção de Deus. E acham que sabem tudo na sua vida, que não depende de Deus, e até ultrapassam, porque não sabem se humilhar na presença de Deus. Mas nós precisamos, irmãos, continuar na humildade na presença de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Irmãos, fiquem em pé com essa palavra, vamos dirigir mais uma oração e já vamos passar para a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por esta palavra, ó Deus, que eu tenho transmitido nesta noite, Senhor. Meu Deus, faça claro em cada coração. Faça claro em o entendimento de cada irmão, no entendimento de cada irmã nessa noite.
Faça clara a tua palavra, Senhor. Pai querido, meu Deus, fica conosco. Abençoa, Senhor, ainda o ato da ceia do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Aleluia. Bom, irmãos, eu vou pedir para a irmã Nívia passar aqui, cantar mais um hino, irmão. Enquanto eu vou ali preparar a Santa Ceia. É tantos nomes que existem. Eu nunca vou te dizer. Glória a Deus. Pode ficar os tijolos. Pra se sentir melhor. Para a gente merda pra ele saber, a gente. Irmão, me dá licença, eu vou dar uma passadinha no banheiro, né? Você pode. De um lugar muito distante daqui, me falaram de um lugar. Aleluia, Deus. Onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Glória a Deus. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, Glória a pois Deus. riqueza é o que não falta, e coroa até teremos, ali cantaremos como os anjos, Aleluia, Jesus. voaremos como arcanjos, onde livre viveremos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre Glória a e Deus. nunca mais voltar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Converso com alguém. Graças a Deus. Tu não usa nada de tecnologia. Tá chamando dos teus filhos, é daquele jeito lá. Você me Bom, irmãos, aqui está o pão que representa daquelas ninjas. o corpo do Senhor Jesus. Interessante usar aquelas tecnologias. E Jesus disse, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E ele disse mais: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é bebida, a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Então, irmãos, que representa o corpo do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, que é o suco natural da uva. Então, irmãos, sabemos que nós precisamos, né, de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Então, o corpo e o sangue do Senhor Jesus nos traz a perfeita comunhão, a nossa comunhão com Cristo. Aleluia. Então, irmãos, vamos orar?